Boa tarde, companheiros, boa tarde, companheiras. Nós estamos prosseguindo com os nossos estudos. Hoje, no dia 2 de março de 2025, domingo de carnaval, onde nós estaremos estudando o tema O Futuro do Homem. A última etapa do livro de Joana de Ângeles, em parceria com Divaldo Pereira Franco, O Homem Integral. O Futuro do Homem. Joana divide este 9º capítulo em vários subitens. E o primeiro que nós vamos estudar intitula-se A Morte e Seu Problema. A morte e seu problema. Antes de darmos início, como de hábito, nós fazemos aquele preparo para criar um clima favorável de estudo, para que tenhamos bons momentos de reflexão, de estudos, onde a gente capte. Da minha parte, eu procure interpretar da melhor maneira possível, levando aos ouvintes, aos teleouvintes, uma mensagem mais clara, mais objetiva, sem muito rebusco, sem muita floreado, não é? Portanto, façamos então um pequeno intervalo, pequeno silêncio, pequeno momento de introspecção, desligando todos os problemas na medida do possível que envolvem a nossa vida, para neste momento nós estarmos aqui conectados com a mensagem agradável que Joana trará aos nossos corações. Assim, façamos então alguns momentos de silêncio. Muito bem. Joana de Ângeles inicia a sua mensagem nos dizendo: fatalidade biológica. A morte é fenômeno habitual da vida. Fatalidade biológica. A morte é fenômeno habitual da vida. Ninguém se livra deste momento, desta passagem. Nossa, Francisco, mas é tão entristecedor esse início da Joana de Ângeles. Não é entristecedor, é que é fato, né? Nós não podemos ignorar, ficarmos alheios àquilo que é habitual. Tanto é que esse fenômeno habitual da vida. Entende? Na engrenagem molecular, associam-se e desagregam-se partículas. Associam-se e desagregam partículas, transformando-se através do impositivo que as constitui face à finalidade específica de cada uma. Por efeito, o mesmo ocorre com o corpo, no que resulta o fenômeno conhecido como morte. Nós temos no corpo nascer e morrer.
diariamente. Infinitas células nascem, infinitas células morrem. Isso é fato, é renovação. É como acontece, um exemplo muito grosseiro, mas com as cobras. As cobras trocam de pele. Em determinado período, de tempo em tempo, elas trocam de pele. Todo dia. É interessante que às vezes a gente encontra no meio da mata, em cima de uma árvore, aquele corpo celulósico inteiriço, inteirinho, não é? Por efeito, o mesmo ocorre com o corpo, no que resulta o fenômeno conhecido como morte. Desinformado quanto aos mecanismos da forma e da funcionalidade orgânica, desestruturado psicologicamente, o homem teme a morte, em razão do ativismo representativo do fim da vida, da consumção do ser. Desinformado quanto ao mecanismo da forma e da funcionalidade orgânica, desestruturado psicologicamente. Porque nós nascemos com essa concepção. Nós vamos viver um período de tempo, louvado seja Deus que a gente tenha um tempo relativo prolongado, com saúde, e à medida que a idade vai chegando, vão surgindo as deficiências naturais do organismo. Isso é normal, é como se fosse um carro. O carro precisa das revisões, da troca de óleo, da troca dos pneus e assim outras coisas. O organismo é a mesma coisa. Nós também precisamos disso. Quantas e quantas pessoas precisam fazer troca de determinados órgãos? Isso é fato, né? Nós já vimos pessoas fazendo transplante de rim, transplante de pâncreas, transplante de medula e assim por diante, não é? Em variadas culturas primitivas e contemporâneas, para fugir-se à realidade dessa inevitável ocorrência, foram criados cerimoniais e cultos religiosos que pretendem diminuir o infausto acontecimento, escamoteando-o ao tempo em que se adorna o morto de esperança quanto à sobrevivência. Existem ainda estas cerimônias. Em muitas sociedades do passado, era comum colocar-se entre os dentes dos falecidos uma moeda de ouro para recompensar o barqueiro encarregado de conduzi-lo a outra margem do rio da vida. Na Grécia, particularmente, este uso se tornou normal, objetivando compensar a avareza de Caronte, que ameaçava deixar vagando os não pagantes quando da travessia do rio Estige, segundo a sua mitologia. Olha que interessante, até existem histórias mitológicas em torno da morte, né? Modernamente, repetindo o embalsamento em que se notabilizaram os egípcios nas casas dos mortos, busca-se embelezar os defuntos, que deem a impressão de vida e bem-estar, assim liberando os vivos dos temores e das reminiscências amargas. Todavia, por mais que se mascare a verdade, chega um momento em que todos a enfrentam sem escapismo, convidados a vivenciá-la. A morte é um fenômeno íncito da vida. Ninguém fica alheio. Nós estivemos num velório da mãe de uma pessoa querida, um conhecido
mas a mãe estava tão bem adornada, resumo, ela estava linda, entende? Ela estava lindíssima. E o filho, por sua natureza, ele é muito cuidadoso, muito dedicado, muito assim, sensível. Ele colocou nela um colar de pérolas, a coisa mais sublime. Você olhava ela no caixão, você não falava que ela estava morta, de tão linda que ela estava, porque ela realmente tinha uma beleza pessoal própria, né? Com batom rouge, perfeito, perfeito, perfeito. E aquele exagerado colar de pérolas que vinha do pescoço até na base final do abdômen. Isso são reminiscências de um passado. Ou também a mostra de que a pessoa ainda traz em sua mente a imagem, a figura querida da mãe. Entende? Ele guarda ainda a imagem querida da mãe, que ela se cuidava muito, ela era uma pessoa muito vaidosa, não é? E com isso ele perpetuou essa imagem no caixão, no momento da sua morte. Colocou-a com uma roupa bonita, entende? Uma blusa bonita, né? Batom vermelho, rouge no rosto e aquele colar exageradamente grande no pescoço, como era do seu costume. Voltaremos.